Olá! Mais uma vez nós estamos aqui na nossa aula e o tema que nós temos hoje é a Aliança Palestínica ou Aliança da Palestina. Essa aliança é uma aliança muito significativa porque é uma aliança que é feita para o povo de Deus quando o povo do Senhor está prestes a adentrar ou entrar na Terra Prometida. Aí Deus, ele faz essa aliança com o seu povo. Nós temos como meditação dessa palavra de hoje, Deuteronômio, capítulo 30. Para nós lermos um pouco, para que você entenda. E você com certeza está aí com o seu e-book, né? Para poder acompanhar essa palavra tão especial e tão maravilhosa. Aí na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 30, eu gostaria que você lesse comigo essa palavra. Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar, quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor, nosso Deus, os tiver jogado. Vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Bem, essa aliança, né, esses conselhos, Deus está dando para o seu povo quando eles estão ali para adentrar a Terra Prometida. Deus se manifesta ali com essa palavra no meio do seu povo, dando conselhos, talvez em outras palavras, vamos dizer que uma doutrinando o povo, falando para eles o que poderia acontecer, o que poderia vir, né, na vida daquele pessoal, daquele povo, todos que estavam ali, que iam passar para aquela terra que era tão prometida, uma terra que emana leite e mel. Assim diz a palavra de Deus. Nós sabemos que não é diferente dos dias de hoje. Nos dias de hoje, Deus ele tem falado com o seu povo. Nessa palavra, Deus está aconselhando o povo a questão da obediência. Fala das bênçãos e fala da maldição, né? Ele está falando de bênção para a terra, que é uma terra abençoada, uma terra leitosa, uma terra frutífera, uma terra que que tem frutos, não daria, mas que tem frutos abençoadíssimos, frutos que já foram conferidos isso. Mas também fala das maldições, né? Daquele que não obedecer, para aqueles que não quiserem obedecer. E nós vemos nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que Deus ele tem falado no meio do seu povo. Deus ele tem falado tanto para o seu povo, conversado com o seu povo, ele tem enviado os seus profetas, ele tem pregadores nos tempos de hoje, que tem pregado essa palavra, que tem falado e tem dito, olha, vamos obedecer a Deus, se você não obedecer, você não será abençoado, não será frutífero, não vai comer do melhor dessa terra, porque a Bíblia diz que se quiserdes, podereis comerdes o melhor dessa terra, mas precisa obedecer, né? Então o povo de hoje está vivendo assim, em desobediência. Muitos de nós estamos vivendo em desobediência, não estamos obedecendo a Deus como deveria obedecer. Então Deus está dando conselho para o povo, está falando para o povo
tudo que deveria fazer, como eles deveriam proceder, como eles deveriam andar, porque eles iam para uma terra que foi prometida, né? Eles iam para uma terra onde manava leite e mel. Por isso essa aliança da palestínica. No nosso e-book, eu gostaria que você pegasse seu e-book aí, em Deuteronômios capítulo 28, e versículo 1 ao 4, tem uma palavra muito especial, amém? Né? No capítulo... antes de ler 28, eu gostaria que você lesse a palavra que está no e-book de Deuteronômio 29, 1, porque nessa palavra da aliança palestínica fala de promessas de bênção, que nós vamos ler daqui a pouco, 28, de 1 a 4. É preciso que nós leamos para que entendamos essa palavra realmente e para podermos falarmos dela e você compreender aí. Mas a aliança palestínica está em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1, que diz assim: são estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no monte Sinai. Deus sempre, queridas, Deus sempre, desde o começo, desde que nós começamos essas aulas sobre as alianças, nós vemos Deus falando com seu povo. Nós vemos Deus, ele em todos os momentos, ele se manifesta aos seus. Ele se manifestou a Adão na aliança edênica. Ele se manifestou a Adão na aliança adâmica. Ele se manifesta a Noé, né? Ele se faz presente ali, né? E ele continua com Abraão, então não foi diferente. Abraão foi um homem que andou com Deus em todos os sentidos da sua vida, ele acreditava nisso e Deus sempre estava falando. Sempre Deus estava falando com o homem, sempre mesmo. Deus nunca deixou, por isso que ele diz aqui nessa palavra, né? Na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Que Monte Sinai é esse? Lá na aliança mosaica, Deus fala com seu povo, Deus faz uma aliança com seu povo, né? Deus até escreve através de Moisés as leis, então os mandamentos, e Deus ele continua ditando as regras, os preceitos das suas ordens, falando com o povo, dizendo para ele como andar, como proceder, como ser, para obedecer. Mas parece que o homem ele tem uma dura cerviz, o homem gosta tanto de andar ao contrário de Deus, que sempre está pagando um preço alto por não obedecer. A única coisa que Deus sempre exigiu do homem foi a obediência. Mas parece que o homem sempre andou na contramão dessa palavra de obedecer. Então Deus sempre teve um concerto com o homem, sempre fez uma aliança com o homem, né? E Deus, quando usa até o homem para falar com o homem, para ser boca de Deus aqui na terra, Deus fala, né, com o homem e ele promete, sempre promete algo, ele garante para você, mas o homem sempre quer andar ao contrário daquilo que Deus quer para ele. E por isso nós vemos em toda a palavra ele falar de obediência, obedecer, né? Obedecer, se obedecer, se podereis isso, se obedecer eu farei isso, se obedecer, então tudo sempre foi obedecer, andar na presença do Senhor e obediência. Ele chegou até a falar para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, andar em perfeição diante de Deus, andar na presença do Senhor, porque no céu não entra pecado. Tem até um louvor que diz que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Então assim, no céu não vai entrar pecado. E para que esse pecado, para que você não seja impossibilitado, impedido de entrar no céu, ele te manda obedecer. A obediência é a chave de tudo. Por isso, no seu e-book, ele fala das promessas de bênção em 28, de 1 a 4. 28, de 1 a 4, eu gostaria que você lesse comigo sobre essa aliança palestínica, tá? Eu não vou ser muito demorada nessa aliança, vamos ser
bem rápido. E diz assim: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedeceres fielmente, olha, obedecer de novo aqui, não tem como fugir, fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos, oh glória, mais poderosos que qualquer outra nação do mundo. O Senhor está falando para essa nação gloriosa. Ele está dando esse poder para o homem, garantindo essa vitória, né? De obediência. Sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. O que Ele promete? Nós vamos ler agora? Amadas, se você anda na presença de Deus, se você obedece a Deus, os conceitos, preceitos dele, Ele com certeza te garante a tua vitória. É isso que Deus quer para você. Ele fala: Deus os abençoará nas cidades, nos campos. Ó, que benção. Ele promete te abençoar na cidade, no campo. Você vai receber bênção de Deus, você vai ser abençoado. A bênção vai chegar na sua casa, a bênção vai chegar na sua vida. Vale a pena andar em obediência diante de Deus. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena, mulher, você obedecer. Você tem recebido aí algumas coisas de Deus. Para você fazer isso, faça assim, que você vai receber a tua vitória. Faça desse formato, ouça essa palavra, ouve esse vídeo aqui, que você vai ser abençoado. Então faça isso, ouve o vídeo, lê a palavra, escreva, anote, e você vai ser abençoado na sua casa. Ele promete, né? Na sua casa. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos. Você tem vontade de ter um filho diante de Deus? Você tem vontade de ser uma mulher frutífera, né? Quantas mulheres aí que estão me ouvindo agora, né, assistindo essa aula, que tem vontade de ser mãe, às vezes ainda não é mãe. A bênção está com você, Deus está garantido para você essa vitória. Deus tem o poder de abrir a sua madre e te abençoar. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. É a promessa de Deus. É a promessa do Senhor para a tua vida, minha amada. Em nome de Jesus, toma posse. Ele também fala em Deuteronômio, versículo 28, de 15 a 68, ele também, né, nos termos dessa aliança palestínica, ele também fala sobre a promessa de maldição. Junto comigo aí, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, mas eu quero que você medite o versículo 19, que ele fala: Deus os amaldiçoará em tudo que fizerem. Deus os amaldiçoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo, de cevada e pouco alimento. Ele fala também, nesse versículo 19, ele fala que em tudo, se você não obedecer. Ele fala que vai fechar a madre se você não obedecer, né? Nós não temos tempo para ficar lendo todo, mas essa aliança, ela fala sobre a maldição, promessas de maldição. Se você não obedecer, ele fala que vai fechar a madre, ele fala que vai, os seus frutos da sua terra vão ser minguados. Então, os termos dessa aliança, que está aí no e-book, os termos dessa aliança é obediência. Deuteronômio capítulo 5, de 1 a 21, ele fala sobre obediência. Deuteronômio capítulo 5, não tem como você fugir. O servo de Deus, a serva de Deus que anda na sua presença precisa obedecer, né? Não tem como fugir disso. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, ele diz:
Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que eu estou dando a vocês hoje. Aprenda essas leis e faça tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez esta aliança, mas foi conosco, foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. Não tem como ser diferente. Lá no Monte Sinai foi feita uma aliança com o homem, né, com o povo de Deus que estava ali. Deus fez uma aliança com esse povo, mas ele declarou obediência. Temos que obedecer. Não, nada acontece se não for com obediência, queridos. Como eu disse antes, não tem como você ser vencedor se você não for obediente. Não tem como Deus abençoar e assinar a tua vitória se você não for obediente. Se você não obedece, há os castigos sobre você. Se você obedece, você recebe a bênção. Se você não obedece, há as maldições sobre você, né? Então não tem como fugir. A Bíblia também fala os termos dessa aliança, é a obediência, e o outro é amar ao Senhor. Amar ao Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amar ao Senhor. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus. Está lá nos mandamentos. No Monte Sinai foi dado a questão de obedecer. Ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como você andar nessa terra se você não amar a Deus. É primordial esse amor que você tem por esse Deus tão maravilhoso. É Ele que tem feito tem trazido as boas novas para a sua vida. É Ele que tem te abençoado nessa sua caminhada. É Ele que tem estado com você nos momentos mais difíceis. É Ele que tem estado te consolando, te fortalecendo. É esse Deus que tem estado com você. É esse Deus que quando você grita por socorro, Ele aparece para você. Ele faz alguma coisa, mas Ele está ali com você. E para isso precisa você amar a esse Deus. Eu sei que as pessoas, muitas que estão aí agora, em muitos momentos de situações difíceis na sua vida, em situações que você tem vivido, às vezes você tem pensado, Deus não me ama. Deus não me ama. Há poucos instantes eu estava aqui meditando, né, fazendo uma oração. Eu comecei a orar aqui, né, antes desse vídeo, de iniciar esse vídeo, eu comecei a orar a Deus e eu comecei a apresentar algumas pessoas que eu amo demais hoje na minha vida, que são muito importantes para mim, né, que fazem parte da minha vida, da minha história hoje, que jamais eu poderia contar a minha história daqui para frente se não mencionar o nome dessas pessoas que são importantes para mim, né? Essas pessoas que têm estado comigo nos momentos bons e também nos momentos ruins. Essas pessoas têm estado comigo e eu estava aqui agradecendo a Deus porque eu os amo. Assim também é Deus com você, Ele também te ama. Ele ama você, mesmo quando você acha que Deus não ama você, Ele te ama. E eu estava falando para Deus, Senhor, eu amo essas pessoas. E eu quero que o Senhor as visite agora. Estende as tuas mãos para a vida delas. Tem misericórdia dessas vidas dessas pessoas agora. Então, o Senhor te ama. Mesmo quando você acha que Ele não ama você, Ele te ama. Mas Ele quer que você o ame. O Senhor, Ele quer que você ame a Ele. Ame a Deus. Ame a Deus. Acima de qualquer coisa, ame a Deus. Ame ao Senhor. Está no mandamento dele amar a Deus. Então ame ao Senhor. Não fique pensando que Ele não te ama porque você está passando por um momento que às vezes é duro na sua vida, que é difícil na sua vida, que você acha que não tem saída e você pensa, eu não consigo mais. Eu te garanto que você consegue. Eu te garanto que você aguenta caminhar mais um pouco, porque o Senhor, Ele te ama e porque você ama Ele e Ele está contigo agora, nesse momento. A Bíblia também fala, né, o descanso da terra. Esse descanso era necessário. A terra, o Senhor ele faz essa promessa naquela época para o homem da terra ser abençoado, a terra que eles aravam e que eles plantavam a semente, e Deus ele garantiu que essa terra, se eles obedecessem a Deus, o que era obedecer? É não colocar outro Deus diante do Senhor, né? Diante de Deus, é não adorar a outros deuses, é andar na presença dele. Então ele garantia uma colheita
abençoado. Os frutos seriam frutos bons, frutos grandes, frutos maravilhosos, e nunca faltaria na terra. Mas a cada 7 anos, está lá em Levítico capítulo 25, vamos ler aí, né? Levítico 25 de 1 a 7, 25 de 1 a 7, ele fala: o Senhor Deus falou com Moisés no monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixe que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Nós começamos essa palavra lá em Deuteronômio capítulo 30, aonde Deus está ali falando para o povo, antes deles entrar na terra, o que eles deviam fazer e o que eles não deviam fazer. Deus estava admoestando, né? Ou em outra versão, doutrinando, estava admoestando aquele povo, dando um conselho para aquele povo, né? Que eles entrariam na terra, e aquela terra era uma terra abençoada, porque o povo passou muitos anos numa terra, no deserto, onde eles não podiam plantar. Eles não plantavam nada, ao contrário, lá naquela terra, no deserto, o calçado que eles usavam, ele não crescia junto com as crianças, não se desgastou. Deus mandava cordonizes, mandou o manar do céu para aquele povo, não faltava Deus na vida deles, e não faltava pão, e não faltava carne, e a roupa daquele povo era preservada, assim como os seus calçados. Aquele povo estava ali no deserto, era cuidado por Deus. Deus passou muitos anos cuidando daquele povo, mas agora Deus está dizendo para eles: vocês vão entrar na terra, só que agora vocês vão plantar, vocês vão arar essa terra, e eu prometo abençoar. E como nós lemos aqui, há promessas de bênção e há promessas de maldição. Se me obedecer, se andares no meu caminho, se estiver em perfeição comigo, em todo sentido, obedecer, vocês serão abençoados, mas também serão amaldiçoados. E sempre Deus repete na palavra dele, em Deuteronômio, o escritor repete o que Deus falou lá no Monte Sinai. O Monte Sinai, onde Deus falava com o povo. E aqui nessa palavra ele está falando que de 7 anos, de 7 em 7 anos, a terra tinha que descansar. O povo plantava, mas com 7 anos depois, a terra tinha que descansar, né? Para que a terra pudesse recuperar novamente, ela ter força, porque provavelmente eles tacavam fogo, né? Jogavam fogo em tudo aquilo ali para limpar, para depois eles poderem arar e aí plantar nela. Agora, 7 anos teria que descansar essa terra, né? Também fala que a cada 50 anos jubileu. Nós sempre vemos falar em comemorações, que está lá em Levítico, também 25, fala do jubileu. Há 50 anos era feita uma festa, o povo tinha que comemorar, né? Comemorar a Deus, louvar o Senhor. Tem algumas igrejas que comemoram, aliás, a maioria das igrejas comemora os 50 anos da igreja, faz um jubileu de ouro, né? Onde faz uma festa linda, maravilhosa, e onde as pessoas têm a graça de poder ofertar na casa do Senhor, de poder levar o melhor que ele tem para Deus na casa do Senhor, onde eles têm a liberdade de preparar a sua melhor oferta, né, o seu melhor sacrifício, e entregar ali naquele jubileu de ouro, porque é um momento único e ímpar, importante daquela igreja, daquele ministério. E assim também havia também nesses termos os 50 anos do jubileu e o juramento, onde está em Daniel capítulo 9, versículo 11 a 16, Daniel reconhece o juramento na lei de Moisés. Nós falamos sobre a aliança mosaica, e nessa aliança mosaica ali estão muitas e muitas bênçãos de Deus, de juramentos que Deus faz ao seu povo através ali daquela aliança. E não é diferente. Quando Deus ele fala com o seu povo, ele sempre
usa a sua palavra e ele sempre continua falando com seu povo, porque Deus, ele é um Deus de comunicação, ele é um Deus que sempre está comunicando com seu povo, ele é um Deus que, ele não é um Deus que fica calado. As pessoas às vezes acham, Deus não vai me ouvir, eu acho que Deus, eu estou falando aqui, parece que Deus não está me ouvindo. Não, Deus não é uma reza, que você vai lá e reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não, Deus é um Deus de comunicação, que você pode abrir seu coração e pode falar com Ele, pode conversar com Ele daquilo que está passando dentro do seu coração, daquilo que está acontecendo com você. Assim é Deus. Ele não é um Deus que as pessoas colocam e falam assim, Deus, ele vai fulminar. Quantas pessoas têm falado, que Deus vai matar, que Deus vai fulminar, que Deus vai fazer aquilo. Esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus que você serve. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de amor. Nesses termos da obediência, como nós tínhamos dito atrás, né? Em Daniel, capítulo 9, versículo 11 a 16, aqui Daniel, ele reconhece realmente, vamos ver aí na Bíblia, capítulo 9, e o versículo 11, aonde ele diz assim, no capítulo 9 de Daniel, versículo 11, ele diz, todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti, por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus. Ou seja, se você deixa de cumprir a lei, se você deixa de cumprir as ordens, de obedecer, você incorre nas maldições. E aqui nessa palavra, Daniel reconhece, nesses termos aqui, Daniel reconhece realmente que Moisés, ele reconhece essa aliança que foi feita. Ele reconhece. Também, no seu e-book, lá no ponto 7.2, fala sobre o sangue, que era o sacrifício, que está em Deuteronômio 27:5. 27:5. Por que fala isso aqui? Porque para se chegar diante de Deus, era necessário erigir um altar. E Deus ele aqui nessa palavra de Daniel, de Deuteronômio 27, Deus está mais uma vez falando para esse povo quando eles chegarem lá do outro lado, na terra prometida, que eles deveriam fazer. Então, não tem como o homem fugir da palavra de Deus aqui em 27, no seu e-book, Daniel 27:5-7. Ele fala do sacrifício, né? No versículo 5 do 27 de Deuteronômio, ele está falando aqui sobre sacrifício, né? Sacrifício. Por quê? Porque o homem, ele não se chegava a Deus se não fosse através do altar erigido, onde ele tinha que pegar pedras, colocar no altar direitinho, levantar um altar com essas pedras. As pedras tinham que ser com ângulos perfeitos, né? Então era toda essa ordem. E em cima desse altar era colocado o animal, o cordeiro, era colocado o animal em cima dele, para que o Senhor viesse, né? Deus, ele mandava fogo do céu para consumir esse sacrifício. Que coisa maravilhosa. Nós vemos como Deus é tremendo, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso, como Deus ele cuida dos seus. Hoje você não precisa mais levantar altar. Que bênção. Hoje você não precisa mais ficar matando toda vez que você peca, colocar um altar, né, matar um animal, colocar lá em cima, reparti-lo, esperar que Deus responda com fogo. Hoje você tem um livre-arbítrio, né? Hoje você tem essa liberdade, tem essa graça tão gloriosa de estar na presença de Deus. Agora, há poucos instantes, eu estava falando para você que o que eu fiz? Eu estava falando com Deus. Que liberdade eu tenho hoje de falar com Deus. Que liberdade nós temos hoje de entrar na presença de Deus. Uma palavra que me chama muito a atenção que uma certa feita eu
estava numa fazenda, numa colônia, lá no estado onde eu morava, que é o estado do Pará. Eu vim de lá, eu sou goiana, nasci em São Miguel do Araguaia, mas eu fui muito, muito cedo para o Pará. Meu pai, o nosso pai nos levou para lá, eu tinha 4 anos de idade. E eu me lembro que eu cresci ali, desde cedo, aos 6 anos eu fui para a igreja, meu pai nos levou para a igreja. Mas também fiz algo errado, fui para um mundo de pecado e incorri nas maldições, porque eu falhei tanto com Deus e sofri tanto para ter que voltar para Jesus. E depois de muitos anos na casa do Senhor, eu me lembro que eu estava numa colônia e eu fui ali fui junto com a equipe de trabalhadores que estariam ali pronto para ministrar, presbítero. Nessa época eu não era pastora, não era nem uma diaconisa na igreja, vamos dizer assim. E eu fui para ali, junto com meu esposo que estava, e meus filhos, fomos, né, para somar com aqueles irmãos que estaria no aniversário daquela igreja no meio do mato, na colônia. Não sei se vocês que estão aí me ouvindo já viram sobre isso. E ali, eu me lembro que um presbítero chegou para mim e falou: irmã, eu quero que a senhora ministre a palavra. Eu quero que a senhora ministre a palavra hoje à noite. E eu pensei, e agora? Né? E eu lembro que eu saí um pouco e Deus me deu uma palavra lá quando o servo de Deus dele, né? Ele dedica o templo, Salomão dedica o templo a Deus. Então, queridos, ali quando Salomão dedica aquele templo para Deus, ele fala para Deus que o povo, que aqueles que entrassem ali naquela casa tivessem liberdade de falar com Deus, que eles tivessem a liberdade. Mas, se você meditar, ainda se fazia sacrifício em cima do altar. Mas hoje não. Hoje você não precisa erigir um altar e colocar um sacrifício. Hoje o sacrifício é você, né? É propriamente você que faz diante de Deus o sacrifício. É a sua obediência a Deus, é o momento que você tem com Ele, é o deixar de fazer as coisas erradas e andar na presença dEle direito, é você cumprir com a palavra, né, com Deus. É tão mais fácil hoje e muitos ainda acham difícil servir a Deus. Então, assim, era sacrifício. Também fala que o mediador era Eleazar. Por quê? Está lá em Número 27, 18 e 19. Essa palavra fala sobre quando Deus fala para Moisés, chama a Josué e dá um pouco da autoridade dele para Josué diante do povo. Olha, chama o povo e agora eu quero que você passe um pouco da sua autoridade para Josué. E agora Josué, ele vai ser aquele que vai estar seguindo os seus passos, é aquele que vai estar depois de você, quando você se for, ele que vai conduzir o povo. E chama Eleazar, que é sacerdote, para que ele ensinasse Josué em tudo aquilo que era necessário para ele conduzir aquele povo. Então Eleazar é o mediador, né? É o mediador. E para nós terminarmos essa palavra tão especial da Aliança Palestínica, nós estamos falando do santuário de Deus, toda a terra de Israel. Queridas, medite nessa palavra. Nós estaremos depois ministrando uma palavra muito forte também sobre a aliança, sobre as alianças davínicas, onde nós estaremos falando tantas coisas maravilhosas também da parte de Deus. E eu quero que você entenda que essa aliança da Palestina, que é uma aliança para a terra, para o povo, uma aliança para uma terra que emana leite e mel, é uma aliança de bênção, de prosperidade, de abundância. Você é terra onde Deus habita, você é terra de Deus, onde Deus quer fazer prosperar, abençoar, onde Deus quer usar poderosamente nessa terra que nós estamos aqui vivendo até o dia que Ele nos chamar para morar com Ele. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado e engrandecido para todo sempre.